Olá! Nos últimos dias, milhões de pessoas foram às ruas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, em protestos gigantescos contra o governo de Donald Trump. Para a gente entender o que realmente está por trás dessa onda de manifestações, o que ela significa de verdade, vamos mergulhar fundo nessa análise. E olha, a primeira coisa que precisa ficar clara é essa aqui. O que a gente viu não foi uma manifestação qualquer, daquelas tradicionais. Foi algo numa escala completamente diferente. Um movimento que, muito rápido, se tornou uma das maiores demonstrações populares da história recente. A dimensão disso é impressionante. Essa mobilização que ficou conhecida como No Kings, sabe, uma referência contra um poder visto como autoritário, se espalhou por todos os 50 estados americanos. E não parou por aí. Ela ecoou em grandes capitais do mundo, como Londres, Paris, Roma. Foi uma onda que literalmente atravessou fronteiras. Mas o tamanho da mobilização, claro, levanta a questão mais importante de todas. Não se trata só do que aconteceu, mas e daí? O que isso significa? O que um movimento massivo como esse revela sobre o futuro da política, tanto nos Estados Unidos quanto, no cenário global? Ok, então vamos analisar a raiz disso tudo. Porque, diferente de outras manifestações, esses protestos não foram motivados por uma coisinha só, um evento único ou uma política específica. Tem algo mais profundo acontecendo aqui. O que a gente vê é um verdadeiro acúmulo de várias tensões. Como o slide mostra, as críticas vão desde políticas de imigração bem mais duras até acusações de uma concentração perigosa de poder. Tudo isso alimentando um sentimento de que as coisas estão caminhando para um lado mais autoritário. O ponto crucial é este. Não é só uma oposição a decisões específicas, não. É uma rejeição a todo um estilo de governar. E é exatamente aqui que a situação muda de figura. Existe um ponto em que a insatisfação popular para de ser só um protesto e se transforma em algo muito mais sério para um governo. O que torna este momento tão delicado não é apenas o número de pessoas, mas a escala geográfica. Quando os protestos saem dos grandes centros urbanos e começam a pipocar em cidades pequenas e até em outros países, o fenômeno muda de nome. Deixa de ser só insatisfação, torna-se uma crise de legitimidade. Isso muda completamente o jogo político. Agora, o que é bem interessante aqui neste slide é o contraste. De um lado, milhões de pessoas protestando. Do outro, a resposta oficial foi minimizar, tratar tudo como se fosse, um ruído político, um exagero da oposição. Quando um governo parece ignorar manifestações dessa magnitude, ele não está só respondendo, na verdade ele está testando os limites do próprio sistema. E no meio disso tudo, surge um dado que ilustra perfeitamente essa desconexão. Os níveis de aprovação presidencial estão abaixo dos 40%. Um número, por si só, não derruba um governo, é claro. Mas, como diz a citação, é aqui que o poder formal se desconecta da autoridade moral. A estrutura continua lá, de pé, mas a sua base de confiança, essa começa a erodir. E isso cria uma instabilidade profunda. Vamos agora ampliar um pouco nosso olhar e ver como isso reverbera para além das fronteiras. O sinal talvez mais forte de que a crise é profunda é justamente o fato de os protestos terem se tornado internacionais. Pensa bem, quando as manifestações contra um governo acontecem em outros países, o problema deixa de ser apenas interno, doméstico. Ele passa a ser uma questão de reputação global, com consequências muito reais. Afeta alianças, aumenta a pressão diplomática e, inevitavelmente, causa perda de influência internacional. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Esse tipo de cenário não é um caso isolado ou exclusivo dos Estados Unidos. Na verdade, ele segue um padrão, um roteiro que já foi observado em várias outras partes do mundo. Protestos, sozinhos, raramente derrubam governos. Mas eles fazem algo talvez até mais perigoso. Eles mudam o ambiente político. Com o desgaste se acumulando e aliados importantes começando a se afastar, o risco deixa de vir das ruas e passa a vir de dentro do próprio sistema. E este quadro ilustra essa semelhança de forma brilhante. Crises políticas em democracias emergentes, por exemplo, em países africanos, muitas vezes começam exatamente assim, com a erosão gradual da confiança que explode em protestos e pode sim evoluir para mudanças estruturais profundas. Ou seja, o que estamos observando não é só uma história sobre os Estados Unidos. É uma lição sobre a mecânica de como os sistemas políticos em qualquer lugar do mundo podem entrar em crise quando perdem a confiança das pessoas. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: e daí? Qual a relevância dessa informação toda? Por que entender essa dinâmica é tão crucial, especialmente agora? Porque momentos de grande estabilidade política como este criam ondas de choque que vão muito além da política.
Geram instabilidade econômica, claro, mas também podem criar novas oportunidades de investimento e provocar mudanças bem significativas no mercado global. Os protestos não significam necessariamente o fim de um governo, mas eles são um sinal claro, claríssimo, de que a confiança está se quebrando. E quem entende o contexto por trás do ruído está muito mais preparado para tomar decisões mais inteligentes. E quando um sistema político começa a mudar, tudo ao seu redor também muda. No final das contas, a grande lição é esta: informação sem contexto é só barulho, mas informação analisada com estratégia, isso sim é poder.